Muito bem. Bom dia, Ismael, tudo bem? Mais uma madrugada. Hoje, dia 13 de julho de 2024, nós temos mais uma vez a presença do nosso querido Ismael Luiz Valauer, Bom, diretor de Mogi das Cruzes, né, Ismael? Bom dia. é isso aí. Bom dia, Pedro. Bom dia, todo mundo. Bom dia a todos que estão aí ou escutando a gente já depois de um tempo, né? E graças ao bom Papai do Céu, essa tecnologia existe e esse vídeo pode ser propagado para mais pessoas em mais lugares, em outras datas, ou quem está ouvindo aí com a gente agora. É, semana passada, o Ronaldo falou assim que toda vez que se a gente deixar passar um mês, a gente já vai ter muitos outros testemunhos para contar, né? Ele brincou com isso, querendo dizer que Papai do Céu nos abençoa suficientemente para a gente ouvir muita coisa, para a gente viver muita coisa. Só que aí a gente começa essa live de hoje, essa parte não foi gravada e eu vou aqui eu contar um pouquinho do que aconteceu para vocês antes dessa gravação aqui começar. Na parte de pedidos e agradecimentos que acontece nesse culto todas as vezes, é, a gente não grava porque tem coisas particulares ali, né? Isso é normal, isso é o correto mesmo. Mas o Ronaldo, eu tive o prazer aí de escutar o Ronaldo falar sobre um pouquinho de como está a situação do Sul, sobre um pouquinho do que ele está fazendo, sobre um pouquinho de como as coisas estão. E aí, começa a live já chorando de vista. É, e aí, é um misto de sentimentos, porque, por um lado, indignação, indignação porque aqui em São Paulo, eu estou falando de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, quase nem se fala mais do Sul. Parece que está tudo bem, parece que já todo mundo voltou ao normal e que a vida seguiu, mas não é assim, né? Quem tá aí na ponta final sabe que não é assim. E aí, o segundo sentimento que me veio foi vergonha. Vergonha de não conseguir fazer nada, de vergonha de estar aqui falando para vocês sobre o que eu vou falar maior, mais atual e mais real do que o próprio Ronaldo poderia estar aqui falando para vocês. Então, queridos, é... e o terceiro sentimento foi de alegria, por saber que mesmo em situações como essa, situações terríveis, situações horríveis, Papai do Céu está junto com a gente. Papai do Céu levanta guerreiros. Papai do Céu levanta pessoas, levanta quem tiver disponível para trabalhar para ele, como levantou o Ronaldo e como levantou tantos outros junto com o Ronaldo que estão fazendo essa missão acontecer aí no Sul. E depois, alegria maior ainda, porque tudo isso de forma mais uma vez milagrosa se conecta com a mensagem central de hoje que Papai do Céu colocou no meu coração para falar, a volta dele. Então, eu peço desculpa, tô tentando me controlar aqui, porque é um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de muitas coisas que nos vem à mente em momentos como esse. Eu tenho orado há muito tempo, pedindo a Deus que Deus me dê o privilégio, sim, de servi-lo, não de ver as coisas que estão acontecendo aí no Sul, mas de servi-lo aí no Sul, de estar aí com vocês um tempo, para ajudá-los, para, sei lá, que der para fazer. Sei que não dá para fazer muita coisa, mas o que dá para fazer, a gente tava, eu estou disponível. E aí isso se conecta um pouco com a mensagem que a gente conversou na semana passada também, em que eu estou vivendo um momento bem diferente da minha vida. É, minha esposa e eu, como a maior parte de vocês aí sabem, nós somos missionários voluntários, vivemos é, para pregar o amor de Deus para as pessoas. E por muito tempo eu fiz exatamente isso. E acabei esquecendo da África, dos problemas do Rio Grande do Sul que existe aqui perto de casa também, né? Com várias dificuldades e dentro da minha própria casa, como eu falei para vocês na semana passada.
E agora eu retorno para o ministério, e eu retorno para o ministério com algumas expectativas de viver algumas coisas novamente que nós já tínhamos vivido, de viagens, de estar em lugares onde Deus precisava que nós estivéssemos, onde Deus precisa que a gente esteja. E cada vez mais a mensagem que a gente tem recebido de várias formas diferentes é que o trabalho que precisa ser feito está aqui do nosso lado também. Hoje, só para vocês terem uma noção, a missão é literalmente do lado da minha casa. Vai ter um encontro de motociclistas, um encontro beneficente de motociclistas aqui de Mogi das Cruzes e região, com mais de 40 motoclubes representados. É um encontro bem grande, vão passar cerca de 1.500 pessoas por esse evento aí hoje, e é a 200 metros aqui, um quarteirão da minha casa. Então, terminando aqui essa live com vocês, a gente já vai sair e a gente vai ali. Mas ainda assim, tudo que a gente faz, ou tudo que a gente pensa em fazer, tudo que a gente planeja, tudo que a gente sonha. Hoje pela manhã acordei e aí minha esposa acordou também e a gente estava conversando sobre algumas coisas e contando de alguns sonhos para Deus. O sonho de ter uma sede, por exemplo, do motoclube aqui na cidade de Mogi das Cruzes, para que a gente consiga receber as pessoas, ter um espaço nosso. Tem pessoas nos eventos onde a gente tem ido, que a pessoa vira para a gente e fala assim: olha, vocês vieram aqui, caramba, quando vocês fizerem qualquer coisa aí, uma pegada de vocês, um culto aí, eu sei que vocês fazem uns cultos aí diferentes e tal, um negócio, eu quero ir na sede de vocês, eu quero conhecer a sede de vocês, eu quero estar lá. Aí, normalmente, quando existem situações como essa, o que a gente fala é que as nossas sedes acabam sendo as igrejas e tal. Mas seria diferente se a gente tivesse uma sede nossa, um local nosso para receber as pessoas, sabe? Então, existem sonhos nesse sentido, sonhos para a gente avançar, para a gente fazer a obra, mas, todavia, entretanto, o sonho maior de todas as coisas e o objetivo de tudo que a gente faz, tanto nas coisas pequenas, quanto nas coisas grandes, quanto nas necessidades maiores, como as que vocês estão passando aí, quanto necessidades evangelísticas, de pregação realmente do evangelho através de outras formas que não sejam as ações sociais e as ações físicas que são importantíssimas, né? Eu acho que é o primeiro passo. Se a gente não fizer isso, não tem como falar de Jesus para alguém que precisa de comida, não tem como falar de Jesus para alguém que precisa de um abraço, para alguém que precisa de um alento, né? Mas tudo isso, esse conjunto todo, ele tem que nos apontar para a volta de Cristo, porque não há nada que a gente faça ou deixe de fazer, absolutamente nada, que será suficiente para resolver o problema que a gente está enfrentando. O Ronaldo me contou aí algumas vezes que houveram casas que vocês já limparam 3 vezes. Houveram situações aí das mais diversas que vocês tiveram que fazer aquela ação várias vezes de novo. E resolve-se por agora, mas o próprio Ronaldo já me disse que daqui a pouco, no fim do ano, ano que vem, vai encher de novo. As situações como a gente está vivendo aqui agora, a gente fala de Deus para uma pessoa, a gente ajuda uma, enquanto a gente está falando de Deus para uma, tem uma outra ali com dificuldade, a gente não consegue atender todo mundo. Aí a gente fala de Jesus para uma pessoa, ela entende a palavra, ela lê a palavra, ela começa a rodar com a gente, ela se entrega para Jesus, ela se batiza. E um ano depois do batismo dela, como aconteceu agora, há uns 3 meses atrás, uma AMM daqui da Regional de Socorro, esposa do diretor da Regional de Socorro, descobriu um câncer e faleceu. Então, certa vez, o pastor Rodrigo Silva fez uma live e ele falou assim que todos os milagres de Jesus, exceto por um, mas todos os milagres de Jesus que ele fez, eles foram temporais e incompletos. Olhei assim e falei, peraí, pastor, quem que o pastor é, né, para falar que os milagres de Jesus foram incompletos? E ele falou um outro termo lá que eu até esqueci agora. Mas na realidade, se você for olhar para a Bíblia, você vai ver isso. Você vai ver pessoas que Jesus ressuscitou que já não estão mais com a gente, que morreram novamente. Você vai ver pessoas que Jesus curou e depois morreram de outras mazelas ou até mesmo do próprio tempo, né, de velhice. Você vai ver é, pessoas ali, enfim, todos os milagres dele foram assim, a não ser
pelo milagre da ressurreição. Esse milagre não foi completo. Ele ainda não se concluiu, porque ele se concluirá, né, com a volta de Cristo. Mas esse não foi incompleto, esse foi completo, esse foi perfeito. E ele nos dá esperança de que não importa o que a gente passe ou deixe de passar nesse mundo nosso, não importa quantas enchentes nós temos que enfrentar, não importa quantas pessoas estejam sofrendo com tudo isso, não importa a quantidade de vezes que a gente tenha que limpar a mesma casa, a gente não, né? Eu digo a gente como motoclube, mas o Ronaldo aí e vocês têm que limpar a mesma casa, não importa a quantidade de vezes que tenham que fazer ações como a de hoje, fazer uma ponte para conseguir chegar com necessidades básicas aí para as pessoas. Não importa nada disso quando nós enxergamos o milagre da salvação e da ressurreição, porque Jesus está voltando para nos levar para um lugar que não haverá mais nada disso. As únicas lágrimas que poderão lá ser derramadas, que eu acho que nem vão ser derramadas, seriam de felicidade. É assim, é isso que a gente vai enfrentar, é isso que a gente vai viver, e parte do processo cabe a nós nos envolvermos com essa obra, nos envolvermos com essa missão, porque cada vez que vocês fazem algo como vocês estão fazendo hoje, tanto o nosso querido irmão aí, o Eberson na programação, quanto o Ronaldo também, por esse trabalho, todo o trabalho ele é válido. Quanto aqui em Mogi, a minha vontade, meu sonho, meu desejo era estar aí no Sul com vocês. Mas Papai do Céu ainda não abriu essa porta. Então, estou por aqui e vou fazer o trabalho por aqui. E ele é válido, porque ele vai levar esperança para essas pessoas. Vai levar, sabe, uma vontade diferente de viver. E foi isso que eu vi aqui em todos os aspectos, em todos os lugares, quando eu comecei a pensar no que falar essa semana. Na verdade, até hoje pela manhã, eu estava pensando em contar um testemunho para vocês e Deus já mudou esse testemunho. A gente tinha falado semana passada que falaria da parte da fotografia, de como que isso, como que Deus fez esse milagre na nossa vida. Isso aí vai ter que ficar para um outro dia, para um outro momento, que não dá para ser agora. E aconteceram duas coisas muito interessantes essa semana que eu queria compartilhar com vocês. Uma é que nós fomos na União Central Brasileira. Para quem está assistindo a gente não sabe o que é isso, é a organização da Igreja Adventista no estado de São Paulo, que coordena todas as outras associações e todas as cidades. Dentro da Igreja Adventista, ela é dividida da seguinte maneira: nós temos igrejas, aí uma junção de igrejas é um distrito, é, uma junção de distritos aí é uma região, uma junção de regiões é uma associação, uma junção de associações é uma união, e uma junção de uniões é uma divisão, que aí controla é, toda essa parte geral aqui da divisão sul-americana, e aí uma junção de divisões e a Conferência Geral, que é nos Estados Unidos. Esses são os níveis hierárquicos da Igreja Adventista. E aí, nós estávamos ali conversando com o presidente da União Central Brasileira, falando sobre um pouco do trabalho que a gente fez. A gente foi levar para ele um relatório de tudo que a gente fez aqui em São Paulo nos últimos anos, e para isso foi preparado um vídeo. E aí, nesse vídeo, queridos, eu vi feira de saúde, nesse vídeo eu vi missões aí com motoclubes, né, das mais diversas, pegadas de motoclube. Nesse vídeo eu vi batismos dos mais diversos. Nesse vídeo eu vi pessoas que estavam conosco, que foram batizadas, infelizmente faleceram. Hoje pela manhã, minha esposa abriu a foto de um amigo nosso, de um irmão nosso aí, de 32 anos, que faleceu de câncer agora recentemente. Novo, super novo. Então, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E aí foi legal ver essas coisas, foi legal reviver esses momentos, e está sendo legal novamente voltar a pregar, voltar a falar de Deus, porque cada vez que eu falo, Deus me lembra de alguma coisa que estava acontecendo. E aí o que aconteceu foi esse segundo episódio, em que nós estávamos ontem à noite, no culto ali de pôr do sol, comendo alguma coisa na casa dos meus pais, e aí a gente falou que eu estaria falando com vocês aqui hoje pela manhã, né? E aí eles falaram: qual história você vai contar? Aí cada um começou a falar uma história, diferente, de um momento diferente. E eu falei: vixe, não, essa eu não tinha pensado. Não, mas peraí, mas é muita coisa. Não, essa daqui, não, é verdade, eles também não ouviram essa. E assim são várias outras coisas que Deus vai fazendo, que vai acontecendo. E ali naquele momento que a gente lembrou de algumas dessas histórias que eu queria aqui compartilhar com vocês.
Mas antes, queridos, deixa eu ler aqui a base de tudo isso que eu acabei de falar para vocês e desse finalzinho que a gente vai ter para falar junto aí. Quem tiver com a Bíblia aí, puder abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Começa dizendo assim: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, né, após o momento ali da morte e ressurreição, por meio de muitas provas infalíveis. Tem até um filme que fala sobre isso, né? As testemunhas vivas de quem realmente viu Jesus andando entre nós aqui após a ressurreição. Mas continuando, diz assim, ó, tendo sido visto por eles durante 40 dias. E aqui mais uma vez os 40 dias. Se você for olhar para a Bíblia, 40 dias é um número especial. É um número diferente. Em vários momentos houveram pessoas, inclusive o próprio Cristo, que passou por deserto de 40 dias, que passou por algum tipo de amadurecimento, Moisés, Elias e tantos outros aí que passaram por algumas dificuldades, e você vai ver esse número de 40 dias em algumas vezes diferentes. Só que dessa vez foram 40 dias em que as pessoas tiveram o privilégio de andar com o próprio Cristo ressurreto. É, e continuando, fala assim, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém. Aqui se conecta com a mensagem da semana passada e a mensagem dessa semana também. Tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, o que Jesus está mandando para eles aqui? Falando, olha só, eu sei que vocês estão loucos aí para sair pregando para todo mundo, sair contando para todo mundo que vocês viram o Cristo ressurreto, sair contando para todo mundo que vocês são discípulos de Jesus, que vocês tocaram as mãos de Cristo, que vocês viram as feridas nas mãos de Cristo. Eu sei disso. Eu também estaria se fosse no lugar de vocês. Mas eu preciso que vocês esperem. Eu preciso que vocês fiquem em Jerusalém até que recebam o Espírito Santo, porque se vocês forem por aí, saindo, falando de Deus, falando do Cristo, falando das marcas nas minhas mãos, sem o poder do Espírito Santo, vocês vão voltar tristes, decepcionados, chateados e não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Era basicamente isso que ele estava tentando dizer para as pessoas, porque sem o Espírito Santo não dá. Como que a gente vai fazer a obra, vai fazer o trabalho em nome de Jesus sem o próprio Cristo, sem o poder do próprio Cristo, através do Espírito Santo? E aí ele continua lá dizendo: Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? Era o que todo mundo esperava, né? Que Jesus viesse e consertasse tudo ali. E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E talvez hoje a gente se pergunte: Senhor, até quando essas chuvas vão continuar acontecendo? Senhor, o Senhor vai fazer parar essas chuvas agora? Porque eu já não aguento mais limpar a casa de novo. E aí ele fala: Não cabe a vós, esperem. Mas o poder, recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Então vocês serão testemunhas, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em outras cidades do Brasil, quanto no mundo afora. Só esperem. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Cara, pensa no desespero. Você está ali vivendo com Jesus, firmemente, trabalhando, aprendendo, vendo milagres, fazendo milagres em nome de Jesus. E aí, daqui a pouco, esse Cristo morre. Já é um desespero. Depois ele ressuscita. E aí você fala, nossa, agora vai. Agora ele vai restabelecer o reino, ele vai fazer, consertar a terra, as enchentes vão parar, as mortes vão parar de acontecer, os governos que nos oprimem vão deixar de nos oprimir. Agora vai dar certo. E aí você vê.
esse Cristo ressurreto subindo as nuvens e desaparecendo aos seus olhos. Fala, não é possível, o que eu vou fazer agora? E aí, naquele momento de desespero, diz assim: enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galiléia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Ele vai voltar. Ele deixou isso claro aqui. Os próprios anjos de Cristo vieram para dizer: eu vou voltar. E aí, isso se conecta com a mensagem de Mateus 24. Se a gente for lá para Mateus capítulo 24, versículo 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. E aí, queridos, quantas tribulações mais virão antes que Jesus volte? Eu não sei dizer para vocês, mas eu sei dizer que essa parte desse texto se refere também às tribulações que nós estamos vivendo nesse tempo. Tem partes aqui de Mateus 24, não vou ler inteiro, mas que diz que o amor de muitos se esfriaria, e hoje a gente vê isso acontecendo, a gente vê isso acontecendo através das mídias, que simplesmente param de falar sobre uma situação como essa que está acontecendo aí no Sul, a gente vê isso acontecendo através das pessoas que passam por cima de outras pessoas precisando de necessidades e não tem, a gente vê isso acontecendo dentro da nossa própria casa, quando a gente não olha para dentro da nossa casa e não cuida de dentro da nossa casa, a gente vê o amor se esfriando. A gente vê mil situações diferentes dentro de nós, a começar dentro de nós e depois para as pessoas. Mas se nós seguimos a esse Cristo, se nós honramos esse Cristo, se nós adoramos esse Cristo, se nós ouvimos, se nós o lemos, se nós ouvimos a sua palavra, nós temos uma responsabilidade muito maior de ser Jesus para as pessoas e de não deixar o amor se esfriar, mas o amor está se esfriando. Então, essa tribulação são das mais diversas, mas diz aqui, ó, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Aí, no sul, principalmente, quando vai chegando a época aí de chuva, a época desses momentos, vocês sabem que coisas ruins estão por acontecer, que vai vir uma enchente, que vai vir alguma coisa complicada, que os tempos estão mudando. Quando começa a mudar o clima, vocês sabem que, ufa, agora eu tenho um alívio, não vai ter mais tantas chuvas, não vai ter mais essas enchentes, a gente vai conseguir viver um período de paz. É assim que funciona. E aí ele fala aqui, ó, também vocês sabem, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, está muito perto. Não faz nenhum sentido a gente passar por coisas como estamos passando, passar por uma pandemia, passar por situações das mais delicadas, passar por se você olhar a nível de mundo, o mundo inteiro parece que está numa crise complicada financeira, uma crise complicada política, uma crise que não se resolve. Literalmente, a gente não está em guerra, fisicamente falando, apesar de alguns países estarem, a nível mundial isso não existe, mas é uma guerra espiritual, é uma guerra política, é uma guerra por poder, tá muito esquisito. E não precisa olhar para o mundo inteiro para saber disso, a gente olha para cá, para nossa casa, para nossa vida. Falando com um amigo meu ontem no telefone, que faz uns 50 dias que a gente estava tentando se falar, toda hora ele me ligava e eu não conseguia atender. Eu ligava para ele, ele não conseguia me atender, e a gente estava nessa. E aí, quando ele atendeu o telefone, né, quando ele me ligou, eu falei, cara, e aí, como é que você tá? Ele falou, cara, olha, tirando os perrengues, tirando as pauladas, tirando as pedradas, tirando não sei o que, a gente tá bem. E aí eu falei, pô, cara, você tá narrando a minha vida? O que você tá falando aí? Porque é assim, a gente vai vendo que a gente tá passando por dificuldades, por problemas, só que no meio desses problemas Deus se faz presente.
E eu quero terminar o dia de hoje contando um testemunho para vocês de algo muito particular na minha vida. Quando eu me afastei do ministério, quando eu tirei licença do ministério, pelas razões que eu já expus para vocês na semana passada, para cuidar da minha família, eu, é, eu falei, tá, e agora? O que que eu faço, né? O que que eu vou fazer? Porque 24 horas do meu dia eram os ministérios, era o que eu fazia, era o meu trabalho, era a minha profissão. E eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu comecei a me envolver com algumas coisas, comecei a buscar, como eu falei para vocês, as tendas, né, para fazer esse trabalho para Deus, com Deus. E no meio desse processo, uma das coisas que eu precisava tirar mais tempo para fazer era para passear com a minha esposa, com a minha filha, para simplesmente passear, coisa que eu não fazia, porque por muito tempo eu me culpava e acabava culpando, jogando essa culpa, transferindo essa culpa para as pessoas que estavam à minha volta também, sem às vezes nem perceber, porque, caramba, enquanto situações como essa aí que está acontecendo com vocês no Sul estão acontecendo e eu estou passeando, e eu tô bem, e eu tô comendo as coisas, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer. Então eu preenchia 100% do meu tempo com missões, com trabalho, com a obra, e esquecia de mim, esquecia da minha casa, esquecia da minha família. E, e isso está errado, né? Tem que haver um equilíbrio entre todas as coisas. Eu posso passear. Esse momento, eu creio para vocês que estão aí no Sul, o Ronaldo e tudo, quando a gente para num momento como esse, é gostoso porque a gente ouve testemunhos de outros lugares, a gente vê as coisas acontecendo e tira um pouco o foco do que está acontecendo ali na nossa casa, na nossa vida, naquele momento. Então, num dia como esses, eu fui passear. Só que a gente foi de moto. Eu fui para a praia de moto com a minha esposa e de moto e sem o colete, o que é algo super esquisito para mim, né? Porque foram anos com colete o tempo inteiro. E aí, afastado do ministério, obviamente não poderia usar o colete. E a gente foi sem o colete. A gente chega numa praia que a gente queria entrar, não tinha vaga lá, é uma praia fechada. E aí a gente acabou indo para uma outra praia mais próxima. E nesse processo a gente encontrou um outro casal que também estava tentando entrar na mesma praia que a gente, de moto também e que é, queriam ir para outra praia. E a gente colocou lá no GPS e eles vieram seguindo a gente. Do nada, fizemos essa amizade lá com esse casal e fomos para outra praia. Chegando na outra praia, a praia chamava Éden. Realmente, o lugar é maravilhoso. Você desce assim, desce uma escadaria para chegar lá embaixo e o cenário é lindo. Só que, gente, tava muito cheio de gente, mas muito cheio de gente. E gente assim, sonzão alto, umas pessoas super estranhas, assim, o ambiente estava pesado, sabe? E aí a gente saiu de lá da praia, então a gente até brincou que era o Éden, sim, mas depois do pecado. É, e aí a gente saiu ali da praia e fomos para outra praia. E lá a gente sentou, conseguimos um lugar tranquilo e começamos a conversar. Queridos, aquele casal, é, a mulher estava um pouco distante, assim, de uma igreja, de algumas coisas mais físicas mesmo, mas é uma cristã temente a Deus. Ele não acreditava ainda direito em Deus, ou acreditava em várias coisas diferentes, na verdade, não sabia direito o que pensar e para onde ir. É, e foi engraçado porque quando a gente parou na praia, nessa primeira praia que eu falei para vocês, e a gente foi desmontar da moto, e aí a gente foi verdadeiramente se apresentar, porque eles resolveram seguir a gente estava em cima da moto com capacete, e a gente só falou: ah, vamos para outra praia, qual? Tal, beleza, põe no GPS, e a gente colocou e foi, sem nem saber quem eles eram e de onde eram. Então a gente não tinha tido o momento ainda de se apresentar um para o outro. E esse momento foi quando a gente parou na primeira praia, que a gente tirou o capacete, tirou toda a proteção que a gente usa na moto e tal. E aí eles se apresentaram, cada um lá falou sua profissão, falou o que fazia, de onde vinha e tal. E aí quando eu fui me apresentar, eu fui falar assim, o normal é falar, nós somos missionários e tal, daí eu não tava mais na missão. E eu vou falar que eu sou missionário, eu não tava mais nos ministérios, pelo menos. E eu virei pra Mari, assim, pra minha esposa, meio que com um olhar assim, tipo, o que que eu falo? E aí ela pegou e falou, não, nós somos missionários. E aí eu falei, tá, entendi. É diferente então, vai ser uma forma diferente de missão para mim, mas dá para ser missionário também sem colete, dá para ser missionário sem as coisas, sabe? Demorou um pouco para a ficha cair. E a gente chega na praia, e quando a gente chega na praia, a gente começa a conversar, 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 conversar. Resumo da ópera, queridos.
era 6:30 da tarde, eu acho, se eu não me engano, era no pôr do sol. Nós estávamos os quatro ajoelhados na areia da praia, adorando a Deus, agradecendo a Deus, louvando o nome desse Deus que uniu a gente lá, pelos testemunhos que ali nós partilhamos, pelas experiências de vida que ali nós partilhamos e por todos os milagres que Deus fez na nossa vida, que Deus faz e que Deus continuará fazendo. E para mim, especialmente naquele momento, eu pude agradecer a Deus porque eu fiquei com medo de não, de através de parar o trabalho externo para cuidar da missão interna que é a minha casa, que é a minha família, eu fiquei com medo de estar desonrando o nosso Deus. Olha que absurdo. Eu fiquei com medo de não estar fazendo o que ele tinha me pedido para fazer. E fiquei com medo de não conseguir mais falar do amor dele para as pessoas. E aí, sem colete nenhum, sem ministério nenhum, sem absolutamente nada, Deus conecta a gente com pessoas diferentes, de lugares diferentes, e através de todo o ministério que nós já vivemos e as coisas que a gente já passou pela vida, nós soubemos o que falar para aquelas pessoas, graças ao bom Deus. E essas pessoas se tornaram amigos, se tornaram irmãos. Quase um ano depois disso, passaram por grandes dificuldades, por grandes problemas, podemos ajudá-los nessas dificuldades, podemos trazê-los na nossa casa, é, e estiveram presentes em vários momentos importantes da nossa vida. E um deles, inclusive, foi conosco para uma clínica agora de saúde natural ali na cidade de Socorro, passou uma semana lá com a gente, e a gente tem feito um trabalho falando de Deus o tempo inteiro com eles. Ele, nesse momento, está fazendo estudo bíblico agora. O que vai ser, o que vai acontecer, como vai ser, eu não sei. Mas eu sei que Deus está presente em todos os lugares, que Deus está olhando por nós a todo momento, que Deus está cuidando da gente de todas as formas possíveis e que não importa onde nós estivermos, se estivermos disponíveis para trabalhar para Deus, se estivermos disponíveis para servi-lo, Ele estará presente, Ele será nosso Deus, Ele nos dará força, Ele vai nos munir com o poder do Espírito Santo. Portanto, queridos, bora para a África, que está do nosso lado. Vocês, casais que estão aí deitados, um do ladinho do outro, ou às vezes um na sala, um no quarto, olha para o teu cônjuge nesse momento. Ele é tua África principal. Ele é a principal pessoa que precisa da tua ajuda nesse momento. Aí, quando vocês dois juntos estiverem conectados, estiverem bem, estiverem buscando a Deus e buscando os mesmos propósitos, aí vocês olham para a casa do lado, para o vizinho do lado, e aí vocês vão ver a África no vizinho do lado. Aí depois que vocês virem a África no vizinho do lado e conseguirem ajudar a casa do vizinho do lado, vocês olham para a casa que está do lado da casa deles. E aí vocês vão ver de casa por casa. E aí sim recebereis poder. E quando recebereis poder do Espírito Santo, aí saiam para todos os cantos da terra espalhando o Evangelho. Mas primeiro, dentro de casa. Primeiro, na região. Primeiro, onde Deus mandar. Vão, mas vão onde Deus mandar, porque Ele está voltando. E essa mensagem precisa ser pregada para todo mundo, para toda geração, em todos os lugares, para finalmente nunca mais vivermos coisas como as que estamos vivendo agora. Queridos, desculpa o tempinho aí que a gente passou. Essa era a mensagem de hoje. Esse é o que estava ardendo no meu coração para dizer para vocês. E mais uma vez, mando meus sentimentos para vocês aí do Sul. É, Estou ainda clamando, pedindo a Deus para que Deus me dê essa oportunidade de ir e ajudar, pelo tempo que Ele quiser que isso aconteça, e dedico a vida de vocês em oração várias vezes, clamando, pedindo mesmo. E uma coisa que eu já te falo, Ronaldo, aquela conversa nossa lá no telefone, lá atrás, sobre missão de uma forma diferente, sobre pedir recursos para você, para conseguir ajudar essa galera aí de uma forma diferente. Agora que a gente já terminou aquela outra campanha lá, vou começar essa. Vou te ajudar dessa maneira, irmão. Então, tamo junto, gente. Que Deus abençoe vocês. Dá vontade de sair correndo, né? É, depois de uma mensagem dessa, a gente dá vontade de se levantar aqui e sair correndo para que realmente Jesus volte logo. Ismael, que Deus continue abençoando tua vida. Muito, muito, muito obrigado por mais essa mensagem maravilhosa, esse incentivo que tu nos dá. Tu assim, ó, tem sido usado por Deus de diversas maneiras e a gente quer ser usado dessa maneira também. Sabe? A gente quer ter essa missão, né? De ser usado por Deus para que Deus, nossa, faça o que a gente gostaria muito, né?
essa tua experiência de hoje aí de ser missão de qualquer jeito, de qualquer maneira, com colete, sem colete, isso aí nos incentiva muito, né? A buscarmos a Deus todos os dias. Ora para nós aí. Bora lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, bom Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes, através dessa tecnologia. Muito obrigado, Senhor, por vidas tão. Acho que deu uma trancadinha aí. Orando a vida de tantas outras pessoas, sendo o Senhor para as pessoas à sua volta. Senhor, por favor, bom Pai, tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia dessas pessoas. Não deixe que mais mazelas as aflijam, se essa for a tua vontade, mas se existe propósito diferente do que a gente conhece em todas essas coisas, então, Senhor, só nos dê forças para continuar, para guerrear. Não deixe, Senhor, por favor, não permita que esses guerreiros que lá estão construindo pontes, levando comida, limpando casas, orando, ajudando com recursos, seja como for, não permita que esses guerreiros desanimem, Senhor, por favor. Preencha-os com o teu Santo Espírito. Preencha-os com a alegria e a esperança de saber que o Senhor está voltando ainda, se possível for, bom Pai, na nossa geração, para que a gente veja o Senhor voltando, para que a gente não passe mais por essas dificuldades, para que a gente verdadeiramente viva feliz, abundantemente, a felicidade plena e real que só pode vir com o Senhor do seu lado no céu, bom Pai. Continue nos dando forças, continue nos dando sabedoria, continue nos dando recursos para avançarmos nessa obra, para avançarmos nessa missão de espalhar o teu evangelho, para que o Senhor volte e volte rapidamente, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Nos prepare dia após dia. O dia de hoje, bom Pai, é um dia importante para muitos de nós. Muitos que aqui estão nesses momentos de culto, nessa live, têm hoje missões importantes a se cumprir, algumas evangelísticas, outras sociais e evangelísticas, outras dentro de casa, outras com o vizinho, outras indo na tua casa para adorar o Senhor e se energizar novamente. Senhor, eu não sei do particular de cada um, da vida de cada um que aqui está, da vida de cada um que está ouvindo hoje, mas eu quero te pedir, entregando a vida de cada família, de cada pessoa nas tuas mãos, que o Senhor opere milagres, que o Senhor faça o que precisa ser feito, cumprindo as promessas que o Senhor nos deixou para nos munir de ferramentas necessárias para a batalha de hoje, Senhor. Que no fim do dia de hoje possamos terminar o dia dizendo: hoje não foi eu que falei, não fui eu que fiz, mas foi o Senhor que fez e que habitou em mim e que tocou pessoas através de mim. Seja como for, seja da maneira que for, esteja conosco, nos preencha, esteja em nós e abençoe através de nós as pessoas com quem encontrarmos, meu Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, mas que seja a sua vontade, não da nossa. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, Ismael, mais uma vez. Que Deus abençoe. Tu não vai fugir da gente, não. Volte e meia a gente vai estar aí pedindo para te participar conosco aí. E muito obrigado mais uma vez por se dispor, viu? A acordar esses dois sábados de madrugada e trazer para nós essa alegria aí, teu incentivo de irmos em frente aí e pregarmos o evangelho aí. Muito obrigado, viu? Estamos juntos, gente. Que isso? Eu que agradeço. Isso aqui é um crescimento gigantesco para mim, uma oportunidade gigantesca para mim. E particularmente fazendo isso aí no Sul, que dá uma sensaçãozinha de uma pontinha de alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar. Tá certo. Tá ajudando bastante nós aí. Muito obrigado, viu?